As comissões de esporte e de direitos humanos da Câmara realizaram uma audiência conjunta para discutir o racismo no futebol brasileiro. De acordo com o idealizador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, nos últimos anos, de 200 denúncias feitas em partidas oficiais no Brasil, apenas 80 chegaram aos tribunais de justiça desportiva. Marcelo citou que, na maioria dos casos, os árbitros de futebol não relatam na súmula da partida o ato de racismo. Fora de campo, a falta de provas também é um empecilho. Pensando nisso, o Observatório pensa em criar um aplicativo para que torcedores possam registrar por vídeos atos de racismo nos estádios de futebol. Nós precisamos cada vez mais denunciar esses casos. Nós precisamos cada vez mais pressionar que as entidades que comandam o futebol brasileiro, que os clubes comecem campanhas efetivas de combate ao racismo. Nós precisamos cada vez mais pressionar que a justiça desportiva puna os responsáveis pelos atos de racismo. Nós precisamos cada vez mais pressionar que o futebol reaja. O auditor do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Felipe Bulos, diz que o Tribunal Superior tem por hábito punir os clubes que cometam, seja pelos jogadores ou pela torcida, comportamentos discriminatórios, conforme manda o Código de Justiça Desportiva. Para o auditor, as punições devem ser exemplares para tentar reverter a cultura de racismo nos estádios existentes no país. Cada jogador tem a sua opinião pessoal, é claro, né? Tem que aplicar a lei, mas cada um tem as suas convicções. A minha, em especial, e que eu acho que é comungada pela maioria dos meus pares, é de tolerância zero com relação a esse tipo de discriminação. Eu acho que só assim a gente consegue mudar. Assim como eu também tenho opinião pessoal de tolerância zero com relação à ofensa moral contra árbitros e outras coisas que são consideradas como cultura do futebol. Se e são realmente, infelizmente, cultura do futebol, está na hora de acabar. Aline Costa, representante da Coalizão Negra por Direitos, destacou que houve avanços na legislação esportiva mundial que permitem punir com mais facilidade esses comportamentos discriminatórios. O novo Código Disciplinar da FIFA permite que uma partida de futebol seja paralisada e até encerrada diante de um ato racista dentro ou fora de campo, com derrota para o time infrator. Quando o racismo entre campo, o jogo não pode continuar. E isso eu acho que é emblemático para a gente pensar e referendar ações que aconteceram, né, no último período, principalmente com o jogador Neymar, os jogadores da Europa que passaram a sair de campo quando eram xingados, etc. A etapa posterior, eu acho que é onde entra onde a gente tem que legislar, né, a fim de cobrar que os superiores, tribunais esportivos possam de fato acompanhar, possam de fato punir, né, os jogadores que têm realizado isso dentro de campo, porque a gente percebe que isso reverbera para fora. À medida que treinadores se colocam, à medida que jogadores se colocam, existe um peso também para a torcida. O deputado Bira do Pindaré, autor do requerimento para a realização da audiência, é autor de um projeto de lei que pretende banir dos estádios ou praças esportivas por até 5 anos torcedores que cometam atos racistas durante os eventos. Nós entendemos que é preciso que haja medidas legislativas que sejam capazes de regular, né, no sentido de coibir essa prática, de evitar, de punir os responsáveis de maneira exemplar e que assim a gente possa realmente ter a capacidade de colocar isso assim como se fosse uma página do passado, virar essa página no futebol brasileiro, dando exemplo inclusive para o mundo.